Bom dia, família Crescendo em Cristo. Hoje estou aqui para trazer um vídeo para vocês, um tema maravilhoso. E esse tema fala sobre se Satanás ele estava no Jardim do Éden antes da sua queda. Só que antes de nós entrar nesse tema maravilhoso, quero pedir para a família em Cristo que dê seu like, compartilhe e comente no vídeo. E aqueles que não fizer parte da família Crescendo em Cristo, venham fazer parte conosco. Venham ajudar esse canal a crescer em Cristo, em nome de Jesus. Meus queridos, esse texto, esse tema no caso, que fala sobre se Satanás ele estava no Jardim do Éden antes da sua queda, esse texto ele se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no verso 13, que diz dessa maneira a palavra do nosso Deus. E estava no jardim do Éden de Deus, toda pedra preciosa era coberta, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, e a obra dos seus tambores e todos os teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados para ti. Então esse texto de Ezequiel, capítulo 28, no verso 13, está deixando bem claro que aqui eu creio que de fato está falando de Satanás, porque o detalhe que o texto está dizendo que ele estava no jardim de Deus. Aí começa a falar de pedras preciosas. Então o texto está falando claro dele. Só que eu não acredito que esse texto está deixando bem claro que de fato ele estava no jardim do Éden. Até porque no livro de Gênesis também tem alguns textos que não se encaixa com esse texto de Ezequiel 28:13, que é no capítulo 2, no verso 7 ao 8, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então perceba que no capítulo 2, no verso 7, Deus cria o homem. No verso 8, Deus cria o jardim. No mesmo versículo, Deus coloca o homem dentro do jardim. Então, se de fato Ezequiel 28:13 estiver certo, dizendo que Satanás estava no Éden antes da queda, isso significa que Satanás ele teve algum contato físico ou talvez visual com Adão, porque a Bíblia está dizendo que Adão primeiro foi criado. E no verso 8, imediatamente quando Deus cria o jardim, Deus já coloca Adão no jardim. Então se, vamos dizer, Lúcifer antes da sua queda estivesse no jardim, então de fato ele teve algum contato com Adão. E isso não faz muito sentido, porque a gente vai ver no capítulo 2, no verso 25, que é o último versículo do texto, não mostra evidência que existia outro ser no jardim do Éden, fora Adão e Eva. Então, para mim, não faz muito sentido dizer que Satanás ele estava no jardim do Éden antes da sua queda, até porque a Bíblia não mostra isso e os textos não falam. Mas no capítulo 3 de Gênesis vai falar que ele já estava no jardim, mas depois da sua queda. Então aquele capítulo de Ezequiel 28:13, ele fala assim de Satanás, só que ele não fala que ele estava no jardim do Éden. E alguns estudiosos interpretam aquela passagem dizendo que realmente está falando dele, e outros interpretam dizendo que apenas está falando do rei de Tiro. Então eu creio que de fato aquele texto, por causa no detalhe, está falando dele, mas eu não creio que realmente está dizendo que ele estava no jardim, até porque o texto que eu acabei de ler para vocês não mostra isso, e também não faz sentido ele estar no jardim, porque se ele estivesse antes da queda, significa que ele tinha tido algum contato com Adão, e a Bíblia não fala isso. Então, resumindo, eu não acredito que ele estava no jardim antes da sua queda, mas eu acredito que ele passou a estar no jardim depois da sua queda.
Então esse é o vídeo que eu quis trazer para vocês. Talvez se vocês entenderam, que vocês dêem o like, compartilhem. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre cada um de vocês.